Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui no programa Show da Tarde. Estamos recebendo agora Stephanie Pinho. Ela trabalha com as fraldas Repense, que são fraldas ecológicas. E a gente vai conhecer o produto dela agora. Seja muito bem-vinda, Stephanie. É um prazer estar aqui. Eu sou a Stephanie, sou proprietária das fraldas Repense, que são as fraldas de pano modernas, né? As fraldas de pano de antigamente, porém agora muito mais práticas, ecológicas e saudáveis para o bebê. Como que surgiu essa ideia de trabalhar com fraldas ecológicas? Eu tenho 3 filhos, então eu conheci as fraldas ecológicas quando meu primeiro filho nasceu. Porém, antigamente, as fraldas ainda não eram o que eram hoje, não eram tão práticas, não eram tão fáceis, né, de usar. E Sim. agora, com o meu caçula, que tem 1 ano e 9 meses, eu conheci mais a fundo e daí surgiu a ideia de trabalhar, porque eu sou engenheira de produção, formada na UFSC, Ah, que e legal. acabei que, na época, eu tinha acabado de me formar. Aham. Então, foi uma oportunidade de empreender, poder ficar com meus filhos e ter uma renda. Criar, né? Criar um produto aí de tanta valia, né, pra gente, né? Sim. A gente daqui a pouquinho já vai mostrar sobre a fralda, mas você falou ali que ela tem uma composição que é bem interessante, né? Deixa o bebê sequinho, né? Uhum. Composta de vários tipos de tecidos, né? Sim, ela tem uma camada externa que é impermeável, porém, ela é impermeável, mas deixa o bebê respirar. Então, Tá. não deixa abafada a pele. E dentro tem um tecido interno que deixa o bebê com a sensação de seco. Então, o xixi passa aqui dentro, é absorvido por esse tecido, né, que a gente coloca, e o bebê fica com a sensação de seco, então fica super confortável para ele. Eu lembro que aquelas fraldas de antigamente, que lá em casa a gente tem diferença de 10 anos, né, entre as minhas irmãs. E a gente tinha que dobrar a fralda, né? Era um trabalho e agora é total Sim, prático, né? totalmente prático. É só vestir no bebê. E por isso que tem vários botões, né? Muitas mães perguntam, mas por que tantos botões? Esses botões são macios, não machucam o bebê, e eles permitem ajustar desde o nascimento até o desfraude. Então é super prático, não precisa de vários tamanhos de fralda. O botão ajusta a perninha e ajusta a cintura, então ela fica bem pequenininha e bem grandona. Então, desde recém-nascido até o bebê desfraudar. Na verdade, assim, a gente, quando fala de fralda ecológica, tem toda a questão ecológica, mas ela é extremamente econômica também, se a gente for pensar no contexto geral, né? Que a fralda descartável, ela não é um valor tão acessível assim, né? Sim, não, com certeza. A gente calcula que, em média, na vida útil de um bebê com fralda, a economia chega a R$ 4.000, contando o investimento nas fraldas. Porque como são 24 fraldas, são poucas unidades que precisa, sabe? Então, Aham. comparando com em torno de 2 anos e meio a 3 anos, que é a época média que o bebê desfralda, a Aham. economia chega a quase R$ 4.000. E é um valor extremamente considerável se a gente pensar em toda essa questão aí que existe nos tempos atuais, né? Em Sim, relação à sim. questão financeira, né? Claro, e além da questão financeira também é uma demanda ecológica, né? Sim. Porque um bebê, ele usa em torno de 5.000 fraldas descartáveis, usaria. Nossa. Então, e esse lixo, ele vai para a natureza e fica até 500 anos. Então, todas as fraldas descartáveis no mundo que já existiram ainda estão na natureza. O Nossa. que não acontece daí com a fraldinha de pano. E a gente não pensa sobre isso, né? A gente pensa só na questão da praticidade, enfim, e não leva tudo isso em conta, né? Uhum. Fora que dá para deixar de herança para os irmãos, Ah, com primos. certeza. Pode doar, pode ter um outro bebê usar as mesmas fraldas. Aham. Tem essa vantagem ainda. Esse reaproveitamento, né? Chá de bebê, você tem vendido muito para chá de bebê? Porque é o preço de um pacote de fralda, né? Sim, então é um dos nossos principais produtos, porque a gente fazia presencialmente, né? Só que agora com a pandemia a gente está fazendo online. Aham, Então eu tenho uma página, a gente tem o nosso site aham, específica para as mamães que aham, montam uma página no nosso site. E com um cupomzinho com o nome deles, a aham. gente consegue direcionar para a pessoa. Então, Sim. o convidado realiza a compra no site e chega no final, a gente envia tudo junto para a mamãe, E vai para todo o Brasil, né? Não para tem todo o limite Brasil. de fronteira.
Não, para todo o Brasil. Ah, que interessante. E em relação às estampas, a pessoa pode escolher o tipo de estampa que ela quer? Tem vários Sim. tipos de estampa? A gente tem, pena que não dá para trazer tudo hoje, mas trouxe só um modelinho, que é o Pandinha, que é a nossa cara da nossa empresa, que é um Pandinha. Mas a gente tem estampas lisas, estampados de animaizinhos, frutinhas, mais variadas. Dá para a mamãe personalizar o enxoval inteiro? Não digo personalizar, mas padronizar, digamos assim, Ah, sim. praticamente o enxoval inteiro dentro daquilo que ela já planeja para o bebê, né? Sim, com certeza. A gente tem a maior variedade do Brasil. Então, a gente trabalha com muitas marcas, muitos modelinhos e apenas de extrema qualidade. Eu prezo muito isso porque eu sou mãe. Então, quando eu conheci as fraldas ecológicas, eu sei que existem marcas e marcas, né? Existem modelos Sim. e modelos. Então, a gente faz uma curadoria, né, que chama muito com a qualidade muito em cima, sabe? Então, que tenha uma modelagem boa, que realmente não vaze, que o impermeável seja bom. Então, a gente só trabalha com qualidade. Testada no dia a dia, né? Com a Sim, família junto ainda, né? sim. E você falou na questão também de lavar, porque eu lembro que aquelas fraldas antigas traumatizavam a gente, né? Tinha que lavar, era, como é que a mãe dizia? Que tinha que Quará. quarar, né? Para ela ficar branquinha, limpinha. E Sim. agora é fácil. Sim, não existe mais isso. Então, não tem como, né, na maternidade e paternidade hoje em dia, demandar a gente ficar esfregando fralda no Não. tanque. Então, as fraldas ecológicas modernas, a gente chama isso também porque elas são lavadas na máquina. Então, quando o bebezinho até 6 meses, o cocô dele é líquido, então não tem problema. E quando começa a ficar sólido, é só despejar no vaso, né, o sólido, e lavar na máquina. É totalmente lavável na máquina mesmo. E é um tipo de tecido que ele não mancha, né? Um tecido bem, realmente gostosinho, assim, sensível ao Aham. toque, né? Sim, sim. Traz essa maciez e conforto para o bebê e frescor. Você estava falando até que, inclusive, dá aquela sensação de que ele nem está usando nada, né? Pela textura do tecido, né? De quem toca, né? Realmente tem essa percepção, né? Sim, sim. Ele não vai ficar com aquela sensação de que acabou de fazer xixi, por exemplo. O tecido, ele deixa a pele respirar e, ao mesmo tempo, dá essa sensação de seco, né? Para o conforto dele. E a mãe pode também se sentir segura porque esse tecidinho aqui de fora, ele acaba protegendo e não deixa molhar a roupinha, né? Sim, protege, não deixa molhar. Ah, é permeável. Uhum, é impermeável. Aham, que legal, bem interessante, né? É uma coisa, né, que às vezes a gente não pensa, né, na questão da economia, na questão da natureza e total acesso aí a gente compra pela internet Compra pela também. internet, a gente tem nosso Instagram, nosso site. E a gente tem até bastante procura de mamães que têm filhos com alergia, por exemplo, a descartável. Porque as descartáveis, elas têm em torno de 70 químicos diferentes para poder criar aquele plástico absorvente. Então, existe muito caso de alergia, dermatite, e é onde a gente também Tem a indicação. tem a indicação da fralda de pano. E aí vocês fazem parcerias também com outros tipos de profissionais, como médicos, por Sim, exemplo? sim, a gente tem esse contato com os médicos, eles indicam, né, porque realmente é o que salva os bebês dessas alergias que eles têm. E teria como evitar, né? Se a gente pensasse mais nesse lado ecológico e já partisse direto, né, para algo Sim. que é até mais saudável, né, no contato com a pele do bebê, né, tão sensível. Sim, bastante. É um trabalho de formiguinha, né? Porque muitas pessoas ainda têm aquela visão da fralda de pano de antigamente. E realmente hoje é muito difícil caber uma rotina com a fralda de pano antiga. Mas hoje elas estão muito mais modernas, muito mais práticas e essa demanda ecológica é muito necessário. Já vou recomendar, porque eu tenho duas irmãs com bebês pequenos, já vou recomendar. Uma está na Alemanha, um pouquinho mais longe para mandar, né? Mas já vou recomendar aí também para as amigas, as colegas aí que estão com bebê. E eu queria que você dissesse como que a gente pode te encontrar, mídias sociais, o teu site, como que a gente te acha? No Instagram, a gente é Fraldas Repense, tudo junto, e o site é www.fraldasrepense.com.br. Entrega para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Tá bom, muito obrigada, né? Bastante sucesso aí para ti nessa jornada que já deu certo, né? Com essa tua Sim. experiência de mãe aí de 3 filhos, né?
e que se expanda rapidamente o teu negócio, que realmente é encantador. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada.